Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de literatura. Eu sou a professora Adriana, espero que vocês se lembrem de mim, porque já estivemos juntos em um outro momento, e também espero que vocês gostem, que vocês aprendam e se divirtam com a nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos aquecer os nossos motores e vamos começar com um quadro chamado #Eu Indico. Eu quero saber o que é que vocês têm lido durante este tempo, ou também o que vocês leram lá na escola e super curtiram e gostariam até mesmo de compartilhar, de contar para alguém a respeito desta leitura. E para começar, então, nós vamos ouvir a nossa estudante Júlia. Ela é da escola Sei Adriano Robini. Vamos ouvir, então, a dica de leitura da Júlia? Vamos lá! Hoje eu estou aqui com o meu livro. O autor desse livro é Anderson Novelo e a ilustradora é Alessandra Tosi. O nome desse livro é A Bruxa do Batom Borrado. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. A história é assim. As crianças, quando elas voltavam da escola, sempre ficavam no lado de uma casa, que é a casa da Bruxa do Batom Borrado. Ela sempre tomava seu chá das 5h25 e depois fazia o ritual de passar o batom. Aí as crianças viram esse ritual e cada vez que ela ia passar o batom, fazer o ritual de passar o batom, as crianças inventavam alguma coisa para a bruxa borrar o rosto inteiro de batom. Então, as crianças corriam porque elas pensavam que a bruxa ia transformar elas em alguma coisa. Mas ela era uma bruxa do bem e nunca ia fazer isso. Um dia, numa sexta-feira, as crianças elas foram e ficaram ali. Então, elas fizeram um barulho e daí ela ficou ali, triste, olhando pro espelho. E daí as crianças apareceram um dia com a cara cheia de batom borrado para se desculpar com a bruxa. E daí, todas as sextas-feiras, eles tomavam um chá das 5h25 e faziam o ritual de passar o batom com a cara toda borrada. E moral da história, que sempre temos que respeitar os outros e perdoar. Tchau! Muito bem, Júlia! Amei a dica! E olha só, o que será que nós temos nesta caixa? O que vocês acham que pode ter aqui dentro? Olha, aqui nós temos uma pista. Vamos ler? É uma adivinha. Acompanhem aqui comigo. O que é que não tem pernas, mas sempre anda? Vocês sabem? Tá difícil, né? Eu não sei ainda. O que é que não tem pernas, mas sempre anda? Eu acho que eu vou precisar de mais uma pista. Para desvendar, você vai ter que escutar. Esta é a nossa pista número 2. Então vamos lá. São barulhos de pisadas. E o que será então que tem nesta caixa? Anda, mas não tem pernas, barulhos de pisadas. Eu acho que é um sapato. Mas será que cabe um sapato aqui dentro? Difícil, né? Vamos abrir?
Olha só! Não é um sapato, mas são várias fotos de sapatos. Sapatos de todos os tipos, tem muitos. Chinelos, sapatos de bailarina, chuteira de jogador de futebol, todo tipo de sapato. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu escolhi 2. Vamos ver de pertinho? Nós temos aqui 2 sapatos. O primeiro deles é um sapato. Será que é de uma criança? Acho que sim, né? Será que é de uma menina? Parece. E o segundo? Uma bota, talvez alguém que queira ficar no quentinho, talvez more em Curitiba, num lugar frio. Talvez de uma mulher. Eu não vou revelar agora de quem são estes sapatos, mas eu vou deixar aqui um desafio para você. Você vai observar os sapatos e você vai pensar: quem será que é o dono deste sapato? Eu vou revelar isso só no final, ok? E também mais uma pergunta para nós pensarmos. Por onde será que estes sapatos já andaram? Você já parou para pensar que cada sapato carrega uma história? Olhe para o seu sapato, ou para o seu chinelo, ou quem sabe para a sua meia. Ela carrega uma história. E foi pensando nisso que surgiu o Museu da Empatia. Já ouviram falar? Não? É uma exposição itinerante. O que é itinerante? É algo que não fica fixo apenas em um lugar, que vai para vários países, para várias cidades. Tem uma exposição chamada Caminhando em Seus Sapatos. Nesta exposição, a pessoa que participa tem a experiência de caminhar com os sapatos de uma outra pessoa e pensar como será que era a vida desta pessoa. Olha que interessante, vejam só as fotos. Este aqui é o Museu da Empatia. Como vocês podem ver, tem aqui, olha, ele é num formato de uma caixa de sapato. Que legal, né? Esta exposição. Aqui, ó, Caminhando em Seus Sapatos. E também, como que funciona? Ao chegar na exposição, a pessoa escolhe um sapato, coloca o sapato e também coloca um fone de ouvido, como este daqui. E no fone... Opa, o meu tá enroscando aqui. E no fone, a pessoa vai caminhar e ouvir a história de quem utilizou aqueles sapatos. Uau, que belo exercício para se colocar no lugar do outro, não é verdade? Muito bem. Então agora que vocês já conhecem o Museu da Empatia, que nós já falamos sobre vários tipos de sapato, que você sabe que os sapatos carregam uma história, vocês estão preparados para mais uma história? Ih, não ouvi! Vocês estão preparados para mais uma história? Estão? Então, vocês se lembram do meu guarda-chuva? Ah, estão lembrados. Agora vocês lembraram, né? Então agora abra a sua imaginação. Em um lugar muito distante, na África do Sul, há não muito tempo atrás, havia uma tribo que não utilizava sapatos. Para que sapatos? Se a areia é tão macia e se a grama é tão confortável. Mas acontece que o tempo foi passando. E então surgiram alguns compromissos na cidade. Um precisava ir ao cartório. O outro marcou uma consulta médica. O outro foi convidado para uma festa. E já o outro só queria dar uma voltinha.
Só que para tudo isso, eles precisavam do quê? De sapatos. Foi então que eles começaram a emprestar. Empresta daqui, empresta dali, empresta de lá, e foi a maior confusão. Foi então que o homem mais velho da tribo, que também era o mais experiente e mais sábio, inventou uma solução. Ele criou uma árvore de sapatos. Era uma árvore que alugava sapatos. Então ele começou a colocar nos galhos da árvore todos os tipos de sapato. Sapatos de salto, sapatos femininos, sapatos mais confortáveis, sapatos da moda, todos os tipos, todas as cores, todos os tamanhos. Estava tudo à disposição. As pessoas podiam escolher conforme o seu gosto. Era só ir até a árvore, escolher o sapato que mais lhe agradava, ir para a cidade resolver os seus compromissos, voltar e devolver na árvore. Mas acontece que para isso tinha um aluguel. Sabe qual era o aluguel? Após o sol se pôr, todos eles se reuniam em círculo em volta da árvore, e quem alugou o sapato tinha que contar com todos os detalhes por onde é que aquele sapato havia andado. Eu espero que vocês tenham gostado desta história. A história acabou e o guarda-chuva fechou. Gostaram da história? Ah, que bom! Este é um conto muito conhecido oralmente e ele foi contado pelo Mia Couto quando ele esteve no Brasil. Mas aqui no Brasil ele foi registrado por um escritor chamado Julião Goulart. Nós já vamos falar um pouquinho sobre estes autores, mas antes eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Olha só, como é um conto africano, eu trouxe aqui algumas imagens da África para vocês mergulharem nessa história. Bonito, né? Muito bem. E este é o Mia Couto. Foi quem contou, narrou esta história. Ele é um escritor e biólogo moçambicano. Ele tem várias obras muito conhecidas publicadas que vale a pena vocês conhecerem. Trouxe aqui apenas duas, mas ele tem várias outras. A Terra Sonâmbula é um livro bem conhecido e também Mulheres de Cinza. Vale muito a pena conhecer este autor. E conforme eu disse, aqui no Brasil, este texto foi registrado pelo Julião Goulart, no livro O Contador de História. Este livro já está esgotado, mas é uma história que vale muito a pena, não é verdade? Este texto também foi transformado em uma peça de teatro. Imagine só que legal, né? E aqui está o cartaz desta peça de teatro, ok? Eu espero que você tenha gostado e se você curtiu, eu quero convidar você a compartilhar falando para alguém, narrando esta história. Quem sabe para alguém que mora aí com você, alguém da sua casa, para você contar esta história para alguma pessoa, certo? Mas calma aí que ainda não acabou. Nós vamos ter agora uma chuva de desafios. Estão preparados? Então vamos lá! Nós temos um segundo texto para hoje. É uma crônica. E é uma crônica que nos fala sobre os sapatos que apertam os pés. Será que você já teve alguma situação parecida? Alguma vez de colocar um sapato ali que ficou incomodando e apertando os seus pés? Então vamos ver.
aos sapatos que apertam os pés. A compra de sapatos novos é um acontecimento especial. Este calçado permanecerá conosco por um bom tempo, nos acompanhando em momentos felizes de nossa vida e sendo companheiro nas horas tristes também. Por isso, quando escolhemos um sapato ou tênis novo, estamos escolhendo um amigo novo. Temos nossos modelos preferidos, marcas preferidas e cores de nosso gosto. Mas, quando chegamos à loja e deslumbramos uma vitrine repleta de sapatos ou tênis novinhos, pedindo para sermos seus amigos, ficamos comovidos, fascinados e duvidosos entre tantas possibilidades. E a cada sapato que experimentamos, estamos nos tornando mais íntimos daquele calçado, como um bate-papo informal com alguém que acabamos de conhecer. Reconhecemos ali se aquele sapato terá potencial para ser nosso confidente e andará conosco em nossas trilhas da vida. Infelizmente, nem todos os sapatos ou tênis são compatíveis com o nosso jeito de ser, ou melhor, com o número de nossos pés. Entretanto, sempre existe um outro par que cairá perfeitamente em nossos belos pezinhos. No meu caso, um belo pezinho número 44. Após escolhermos nosso novo amigo, levamos com carinho e empolgação para nossa casa, onde, ao calçá-lo, exibimos um novo companheiro para os familiares e os outros amigos de carne e osso. Calçamos o amiguinho novo e vamos para a rua, ou para a festa, ou para o trabalho, ou qualquer outro lugar, em que permaneceremos um bom tempo juntos, quando percebemos a ingratidão e a maledicência que apertam os dedos, arrancam a pele do calcanhar ou simplesmente não nos deixam andar. O encanto acaba, dias tristes se seguem, dor, melancolia e um par de sapatos novinhos são rejeitados, esquecidos e passados para frente. A amizade dura pouco e o que fica de tudo isso é a certeza de que nunca mais cometeremos o mesmo erro, nem que seja para comprarmos sempre um número a mais. Esta é uma crônica de Rodrigo Alves de Carvalho. Gostaram da crônica? Se identificaram? Já passaram por alguma situação assim? Inesperada, parecida? Uau, eu já! O autor desta crônica, que é o Rodrigo Alves de Carvalho, é um escritor mineiro, tem várias obras publicadas, mas atualmente ele publica para várias páginas na internet, ok? E olha só, nós hoje aqui na nossa aula trabalhamos com 2 textos. O primeiro deles foi um conto, e um conto africano, A Árvore dos Sapatos. Vocês já conhecem vários outros contos, não é verdade? Muitos vocês conheceram até mesmo aqui na nossa aula de literatura. Quais contos que vocês já conhecem? Muito bem, veio de tudo. Contos de fadas, contos de mistérios. Nós temos uma diversidade bem grande. Os contos são narrativas curtas. É uma obra de ficção, então todos os personagens são imaginários. Ele apresenta um enredo, um narrador e personagens determinados como vimos aqui no conto que conhecemos hoje, ok? Então este é o nosso texto 1, A Árvore dos Sapatos. E agora nós acabamos de conhecer o texto 2, que é uma crônica. Vocês conhecem outras crônicas? Quem gosta de crônica assim como eu? Eu amo crônicas, porque é um gênero textual bem curtinho, que a gente consegue fazer aquela leitura rápida que distrai. É uma narrativa curta com assuntos do cotidiano,
ou seja, sempre coisas ali do nosso dia a dia. Geralmente são publicados em jornais, em revistas ou em páginas da internet, como este que nós conhecemos hoje. Ok? Então este é o nosso texto 2. Aos sapatos que apertam os pés. Ok? E agora nós vamos ter um desafio envolvendo estes dois textos. Só retomando aqui, qual que é o texto 1? Muito bem, a árvore dos sapatos. E qual que é o texto 2? Ótimo, aos sapatos que apertam os pés, a nossa crônica. Então agora nós vamos pensar e refletir sobre cada um deles. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um sorteio aqui de um número, e o número que cair vai vir para nós um som, e nós vamos dizer se este som ele é referente ao texto 1 ou o texto 2, ou vai vir também uma pergunta ou uma adivinha para pensarmos um pouquinho. E daí não para por aí, não é só responder a pergunta ou adivinha. Nós temos que dizer se refere ao texto 1 ou ao texto 2. Ficou claro? Combinado? Então vamos começar? Estão preparados? Vamos lá! Primeiro número é o número 6. O que é que vem? É uma pergunta. Qual dos textos é uma crônica? Será que é o texto 1 ou o texto 2? O que vocês acham? Muito bem, é o texto 2. Ótimo! Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Número 3. É um áudio. Vamos ouvir, prestem atenção. Uau! É um homem com dor? É isso? É isso mesmo. Ah, já sei. Ele deve estar com os sapatos apertados. Qual dos textos que traz esta questão do sapato apertado? O 1 ou o 2? O 2. Muito bem. Vamos para o próximo? Bora lá. Texto número 1. O que tem no número 1? É um áudio também. Vamos ouvir? Ah, são pegadas. Pegadas, sapatos. Opa! Mas os dois textos trazem sapatos, não trazem? Ok, então tanto o texto 1 como o texto 2 estão relacionados às pegadas. Ótimo! Vamos para o próximo? Número 4. É uma pergunta. Ah, é uma adivinha. Na natureza, sou rainha. Ofereço flores, frutos e vida. Quem sou eu? Quem será? Quem é bom de adivinha aí? É uma árvore. Qual texto tem uma árvore? O texto 1 ou o texto 2? O texto 1. A árvore dos sapatos. Muito bem, tá acabando. Vamos para o próximo. Número 2. Uma pergunta. Qual dos textos é um conto? O texto 1 ou o texto 2? O que vocês acham? Ah, esta ficou fácil, hein? É o texto 1. Ótimo! Vamos para a nossa última pergunta, que é o número 5. O número 5 é um áudio. Vamos ouvir? Uau, que som bonito! Natureza, pássaros. O que vem à cabeça? Um sapato apertado? Não! Com certeza vem o texto 1. A
árvore dos sapatos. Até mesmo nos lembra aquele momento que eles se sentavam em círculo e compartilhavam o que tinham feito com o sapato. Concordam comigo? Muito bem. Então vocês estão de parabéns aí nos desafios. Vamos para um próximo desafio? O nosso próximo desafio agora, eu tenho aqui algumas palavras. Não sei se vocês conhecem o significado de cada uma delas, mas nós vamos agora transformar a nossa árvore, além de ser uma árvore de sapatos, em uma árvore de sapatos e palavras, ok? Então eu vou mostrar as palavras e vocês vão me dizer se combinam ou não combinam com a nossa árvore. Vamos para a primeira. A primeira palavra é gentileza. Combina ou não combina com a nossa árvore? Combina. A gentileza muitas vezes perpassa pelo ouvir. E neste momento nós precisamos ouvir uns aos outros, assim como aconteceu no primeiro texto. A próxima palavra é empatia. Vocês conhecem esta palavra? O que ela significa? Empatia significa se colocar no lugar de uma outra pessoa. Isso aconteceu no conto, no texto 1 que nós lemos? Sim, conforme eles foram vendo ali por onde caminharam os sapatos, eles foram se colocando no lugar daquelas pessoas. Ótimo! A próxima palavra é amizade. Combina com o nosso texto 1? Sim ou não? Sim! Quem aí está com saudade de algum amigo que de repente precisou ficar longe durante esse tempo, né? Os amigos da escola. Muito bem. A próxima. Uau! Respeito. Combina com o nosso primeiro texto? Sim ou não? Sim. Respeitar, ouvir, compreender. Muito semelhante a também se colocar no lugar da outra pessoa. Muito bem. Próxima palavra. União. Combina com a nossa árvore? Sim. Lembram que eles se sentavam em círculo e ficavam trocando, compartilhando suas histórias? Com certeza era um momento de troca e de fortalecimento entre eles. União. Acho que eu vou tirar uns sapatinhos. E a última palavra, solidariedade. Combina com a nossa árvore? Combina. Vamos colocar ela bem aqui na base, olha. E como precisamos exercitar a solidariedade. Porque às vezes está tudo bem aí com você, mas e com o seu vizinho? Como será que ele está? Ótimo, olha só. Agora a nossa árvore não é apenas uma árvore cheia de sapatos. Ela é uma árvore cheia de significados, de novas palavras que você ouviu e que você também vai procurar colocar em prática. Muito bem! E para refletir um pouquinho, qual tem sido o percurso dos seus sapatos na sua vida acadêmica? Quem sabe aí você enfrentou algumas situações no caminho, precisou parar os estudos, mas como é que está esta trajetória? O que os seus sapatos contariam sobre o seu percurso? Muito bem, para a gente pensar e refletir um pouco. E uma outra questão para você pensar também. Há algo hoje na sua vida que se assemelha a um sapato apertado para você? Será que tem algo desconfortável? E quando aperta demais, muitas vezes é que não é o nosso número. Não é verdade? Ótimo, então só para a gente
pensar um pouquinho. Eu espero que você tenha pensado, refletido, mas antes de terminar, vocês se lembram que lá no começo da aula nós mostramos 2 pares de sapatos para vocês. O primeiro deles era um par de sapato infantil, aparentava ser o sapato de uma menina, né? Mas nós falamos que só no final contaríamos de quem era aquele sapato. E o segundo era uma bota, bem quentinha, bem aconchegante. Vamos ver também quem são os donos destes sapatos e também quais são as histórias que estão por trás destes sapatos. Vamos ouvir? Então, primeiro, sapato 1, o sapato infantil. Oi pessoal, meu nome é Pauline, eu tenho 9 anos, eu estudo na escola Presidente Pedrosa, no 4º ano, com a professora Elis. Antes eu estudava na escola São Francisco Clientes. Estou com muita saudade de lá. Minhas matérias preferidas são História e Educação Física. Continuo tendo contatos com os meus amigos. Também estou com muita saudade das escolas. Estou me dedicando bastante. Espero que vocês também estejam. Tchau! Muito bem, que linda! Ótimo, que bom ouvir um pouquinho da história da Pauline. E acredito que assim como a Pauline, várias outras pessoas estão com saudade da escola, dos colegas, dos professores, não é verdade? Ótimo, muito bem. E o sapato 2? Quem é a dona daquela bota? E qual que é a história que está por trás dela? Vamos ouvir? Olá, meu nome é Elisandra, tenho 38 anos. Tive que abandonar o meu estudo aos 14 anos, pois engravidei do meu primeiro filho, então enfrentei muitas dificuldades. Meu sonho na época era ser professora, mas hoje a minha alegria é que a minha filha está vivendo esse sonho. Está cursando magistério e já atua na área. Muito bem, que linda história, Elisandra. Acredito que muitas pessoas se identificaram com a história da Elisandra, que encontraram algumas pedras no meio do caminho, mas que precisaram seguir em frente. E que bom que ela conseguiu realizar o sonho dela de uma forma diferente, mas ela chegou lá. Muito bem, ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso tempo aqui juntos, que vocês tenham aproveitado, se divertido. Até a próxima aula, nos vemos em breve. E então, até a nossa próxima chuva de literatura.